Nós vivemos em um tempo que é marcado pelo excesso de informações. Se você der um clique aí no seu celular, você pode ser bombardeado por ideias, filosofias, frases de efeito, cursos e discursos que prometem uma vida plena, conquistada de um jeito fácil. Mas a grande questão é que a plenitude verdadeira só pode ser encontrada em Cristo. Se você quer ter mais intimidade com o Espírito Santo, se você deseja fortalecer a sua vida espiritual e unir a sua voz em oração junto com outras milhares de vozes, você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Minuto com Deus. Aqui, todos os dias, nós refletimos na palavra do Senhor. Porque nós entendemos que somente Ele pode nos dar direção, esperança e fortalecer a nossa vida espiritual. Hoje eu vou falar sobre permanecer enraizado em Cristo e como isso pode se tornar um dos pilares que sustenta a nossa fé, nos mantendo gratos, firmes e cheios da plenitude de Deus. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quando você faz isso, o seu nome fica gravado aqui nessa grande corrente de oração e de fé. E o YouTube vai te avisar toda vez que a gente postar um vídeo novo. O texto que eu quero refletir junto com você está em Colossenses capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Paulo escreveu essa carta aos Colossenses para alertar a igreja, para que eles não se deixassem levar por discursos atraentes, porém vazios. Ele chama os irmãos a permanecerem firmes naquilo que já haviam recebido, Cristo Jesus, o Senhor. Tanto na versão NVI, que eu li no começo do vídeo, quanto na versão A Mensagem, nós percebemos uma exortação prática. Ou seja, não basta conhecer, é preciso viver. A nossa fé não pode ficar só no campo da teoria. Paulo diz de forma muito clara: vocês receberam Cristo, agora continuem vivendo nele. Quando a gente lê os versos 6 e 7 na versão A Mensagem, o tom é ainda mais prático. Meu conselho a vocês é simples e direto. Prossigam com o que receberam, e vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Agora, vivam nele. Vocês estão profundamente enraizados, bem fundamentados nele, e conhecem o caminho da fé. Agora, façam o que aprenderam. A aula acabou. Deixem os livros de lado e comecem a vivê-lo. E que a vida de vocês transborde em ação de graças. No final dessa mensagem, eu vou orar por você, eu quero orar pela sua família. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Jesus Cristo mudou minha vida. Amém? Escreva isso pela fé. Aqui nesse texto, irmãos, nós encontramos 3 metáforas. E eu quero refletir junto com você em cada uma delas. A primeira é a palavra enraizados.
Isso fala de profundidade. Uma árvore sem raiz profunda não vai resistir ao vento. A segunda palavra é edificados, o que nos remete a uma construção. Cristo é o alicerce e a nossa vida deve ser levantada sobre ele. E a terceira é uma expressão que diz firmados na fé. Isso aqui aponta para estabilidade, equilíbrio. A fé não é uma emoção, é confiança contínua naquilo que nós aprendemos em Cristo. A vida cristã não é só conhecer conceitos, mas é permitir que Cristo seja o centro de tudo em nós. Quem está enraizado não vai se abalar com facilidade. Quem está edificado não desmorona quando tiver que enfrentar as tempestades da vida. E o versículo 8 é muito interessante. Enquanto na NVI diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Na versão A Mensagem está escrito da seguinte maneira: cuidado com os que tentam deslumbrar vocês com belos discursos e linguagem pseudo-intelectual. É importante a gente entender que Paulo não está condenando o estudo ou a filosofia em si, mas ele se levanta contra toda forma de pensamento que tenta explicar a vida sem Cristo. Naquela época, os colossenses estavam cercados por vários ensinos que misturavam judaísmo, misticismo e filosofias gregas. Eram discursos muito atraentes, mas que afastavam as pessoas da simplicidade do Evangelho. Consegue perceber alguma semelhança com os dias de hoje? Pois é por isso que esse alerta continua valendo até os nossos dias. Muitas pessoas são fascinadas por espiritualidades alternativas, pelo culto ao eu interior, por discursos de autoajuda sem nenhum fundamento bíblico. A linguagem pode até ser bonita, mas se ela não estiver enraizada em Cristo, ela não passa de engano. No versículo 9, Paulo diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse aqui é um dos versículos mais fortes sobre a identidade de Jesus. Nós não estamos falando de alguém que tinha só um espírito elevado ou uma consciência expandida. A Bíblia diz que em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é Emanuel, que significa Deus conosco. Paulo fala isso, irmãos, principalmente por causa dos falsos mestres, que diziam que Jesus era só um intermediário entre Deus e os homens. Mas Paulo declara com convicção: nele está toda a plenitude de Deus. Nós temos que entender que, quando a gente olha para Jesus, nós não vemos só um profeta ou um mestre, mas nós vemos o próprio Deus se revelando a nós de forma plena. O versículo 10 diz que, por estarmos nele, ou seja, em Jesus, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, nós recebemos a plenitude. E essa aqui é a boa notícia. A plenitude de Cristo nos alcança. Ela está acessível a nós. Significa que nós não precisamos buscar complemento em nada além dele. Não é Cristo mais as tradições. Não é Cristo mais os misticismos. Não é Cristo mais as obras humanas. Cristo é suficiente. Quantas pessoas vivem em busca de algo que complete o vazio interior delas? Sucesso, fama, prosperidade, espiritualidades alternativas, reconhecimento. Mas Paulo afirma que quem tem Cristo já possui tudo o que precisa. Eu quero terminar essa mensagem te dando 4 conselhos muito preciosos. Primeiro, permaneça enraizado
em Jesus. E como é que você faz isso? Leia a palavra, ore, pratique o que você aprendeu. Quanto mais profunda a sua raiz, menos você vai se abalar quando tiver que enfrentar as crises. Segundo, não se deixe enganar. Nem todo discurso bonito é verdadeiro. Avalie se as palavras estão realmente fundamentadas em Cristo. Terceiro conselho, desfrute da plenitude que está disponível para você. Em Cristo, você já recebeu o perdão de Deus, uma nova vida, uma nova identidade e um propósito. Não viva como se fosse alguém vazio. E o quarto, transborde em gratidão. A fé genuína gera um coração agradecido, mesmo diante das adversidades. A mensagem de Paulo aos Colossenses é um chamado à centralidade de Cristo em nossa vida. Ele é o fundamento, a raiz e o alicerce. Nele habita toda a plenitude de Deus. E porque estamos nele, nós também recebemos essa plenitude. Nós não precisamos buscar lá fora o que só Jesus pode nos dar. Nós não precisamos de discursos bonitos, de tradições humanas ou de misturas espirituais. Cristo é suficiente. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, se você ainda não escreveu, e declare pela fé: Jesus Cristo mudou minha vida. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos porque em Cristo encontramos toda a plenitude. Obrigado porque nós não precisamos buscar em tradições humanas ou em filosofias vãs aquilo que já está disponível em Ti. Nós pedimos hoje que o Senhor nos ajude a permanecer enraizados em Cristo. Que as nossas raízes sejam profundas na Tua palavra, para que nós não sejamos abalados pelas tempestades da vida. Ó Deus, nos ajuda também a discernir os discursos do mundo, para que nós não sejamos seduzidos por ideias que parecem sábias, mas que na verdade são enganosas. Que nós possamos viver a realidade de que Cristo é suficiente. Dá-nos, ó Pai, segurança na identidade que recebemos em Ti e que nós possamos transbordar em gratidão, mesmo em meio às lutas. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor fortaleça cada família que for alcançada por essa mensagem. Renova, ó Pai, a fé daquele que está cansado, daquele que se sente desanimado. Sustenta essa pessoa que está passando por uma crise emocional, por um momento de dificuldade financeira, por um momento de crise na sua fé. Que o Senhor encha essa irmã e esse irmão com a plenitude de Cristo, para que eles possam viver de maneira digna, honrando o Teu nome e glorificando a Ti em tudo o que fizerem. Contempla, ó Deus, cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor atenda a cada um, segundo a Tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Jesus Cristo é suficiente. Jesus Cristo é o bastante para a sua vida. Você não precisa se encher de discursos bonitos, de filosofias vãs, de frases de efeito. A palavra de Deus é o bastante para que você viva uma vida plena. Amém? Em nome de Jesus. E se essa mensagem abençoou sua vida, não guarde só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp,
e mande essa mensagem para os seus grupos, para as suas listas, para aqueles que você ama. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos ajude através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.